Mais uma vez, estamos aqui para saborear o novo Diretório para a Catequese, este importante documento do Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Hoje nós trataremos do capítulo 7º, Metodologia da Catequese. A relação conteúdo-método é o primeiro item. No número 194, somos lembrados que o mistério da encarnação inspira a pedagogia catequética. Isso tem implicações também para a metodologia da catequese, que deve ter, por preferência, a palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, assumir as instâncias autênticas da experiência humana. E mais adiante nos lembra que é importante ter em mente que a finalidade educativa da catequese é que determina as escolhas metodológicas. Temos sempre que ter em mente o que estamos esperando, qual é a nossa finalidade. A comunicação da catequese, que também passa pela mediação humana, continua sendo um evento da graça, realizado pelo encontro da palavra de Deus com a experiência da pessoa. Então, ali no número 195, estamos sendo alertados. Não é apenas um processo de ensinar e aprender, mas, acima de tudo, um encontro pessoal com Deus, que gera, através da graça, nesse encontro, uma experiência pessoal. O número 196 lembra que, uma vez que a igreja não tem um método próprio de anunciar o evangelho, faz-se necessária uma obra de discernimento. O discernimento é a grande necessidade nossa agora. Não adianta ter muitas opções, não adianta ter muitos métodos, não adianta apenas saber, é preciso discernir. E por isso é preciso conhecer cada vez mais. Daí a necessidade de ler, de adquirir, não é um livro tão grande, tão difícil, mas nós podemos ir lendo aos poucos, conhecendo melhor para ter subsídios, informações e tomar as nossas decisões a partir de um discernimento. No item 2, sobre a experiência humana, está assinalado no número 197. A experiência humana é constitutiva da catequese, tanto em sua identidade, como em seu processo, como também em seu conteúdo e método, porque não é somente o lugar em que faz ressoar a palavra de Deus, mas também o espaço no qual Deus fala. É preciso escuta, por isso também é necessário momentos de oração, momentos de troca de ideias, de partilha. É importante que integremos todas essas funções, todas essas oportunidades, para melhor elaborar um processo que não seja apenas um estar lá, mas um vivenciar e levar ao encontro e vivência direta com Deus. No número 198, Jesus, em seu anúncio do reino, procura, encontra e acolhe as pessoas em suas situações concretas de vida. Essa concretude, essa situação real em que vivem as pessoas que nos interessa, que devemos levar em conta para um perfeito processo de catequese. No número 199, a catequese, seguindo o exemplo de Jesus, ajuda a iluminar e a interpretar as experiências da vida à luz do Evangelho. Então, esta é uma das nossas funções também. Ensinar que o Evangelho é para ser aprendido não como uma matéria, não como uma teoria, mas como uma luz que ajuda a iluminar. Tanto a nós catequistas, como aqueles que caminham no processo catequético. No número 201, a memória é uma dimensão constitutiva da história da salvação. O povo de Israel é constantemente convidado a manter viva a memória, para não se esquecer das graças do Senhor. Trata-se de manter no coração os acontecimentos
que atestam a iniciativa de Deus, que às vezes são difíceis de entender, mas são percebidos como eventos salvíficos. Maria sabe guardar tudo em seu coração, nos lembra o relato em Lucas. E também ali adiante é lembrado que a catequese valoriza a celebração, a memória dos grandes acontecimentos da história da salvação, porque ajuda a cada um a compreender melhor também a sua própria história. É uma oração inaciana, ela nos lembra a importância de entregarmos a memória, o entendimento e a vontade a Deus. São potências, são forças que nós precisamos muito e que devemos purificá-las diante de nosso Senhor. Mais adiante, apresentado no item número 4, a linguagem. A missão é sempre idêntica, mas a linguagem com a qual anunciar o Evangelho deve ser renovada com sabedoria pastoral. Isso é essencial, tanto para sermos entendidos pelos nossos contemporâneos, como para que a tradição católica possa falar as culturas do mundo de hoje, ajudando-as a abrir-se à fecundidade perene da mensagem de Cristo. Então, é a sabedoria que nos deve conduzir. Devemos saborear para buscar essa sabedoria. A linguagem é também tratada, e lembrando o documento, que nós temos a linguagem narrativa, de grande importância. É aquela que perpassa muitos momentos nas Sagradas Escrituras e que ultimamente tem sido descoberto como uma fonte riquíssima de capacidade de transmissão da mensagem de Deus. Existe a linguagem da arte também, que a igreja tem explorado desde os primórdios. E hoje as linguagens e as ferramentas digitais que precisamos acompanhar. Por vezes é difícil, mas é necessário que saibamos integrar as coisas. Não podemos demonizar as linguagens e as ferramentas digitais. Elas são instrumentos. Como todo instrumento, pode ser bom ou pode ser ruim. Dependerá tão somente da aplicação e de quem a aplica. No número 5 está tratado sobre o grupo. É muito importante a gente valorizar o grupo, porque é uma comunidade dentro da comunidade eclesial. A forma comunitária também é visível na dinâmica do grupo, lugar concreto em que vivem as relações novas geradas por Jesus Cristo, que podem transformar-se em uma verdadeira experiência de fraternidade. Está aí citando a Evangelii Gaudium no número 87. O catequista é convidado a, no grupo, fazer viva a experiência da comunidade, como expressão mais coerente da vida da igreja, que encontra na celebração da Eucaristia a sua forma mais visível, é o que está bem assinalado no número 219 do documento. É óbvio, a missa, Santa Missa, a Eucaristia, a ação de graças, todos são nomes sinônimos, sabemos, ela é a oração por excelência. É o momento de comunidade mais forte que nós nos encontramos diante de Deus Pai, oferecendo Deus Filho na força do Espírito Santo. E é também aquele momento que nós chamamos a união dos santos. É o momento em que temos uma unidade nos diversos corpos da igreja. E nós, como corpo místico, este corpo que caminha, na realidade um corpo só, mas em diferentes fases. Nós somos aquela igreja que caminha, que está buscando o Senhor. Devemos nos unir na comunhão dos santos. A missa é um lugar ótimo para isso também. Número 6, ou sexto item, o espaço. No número, parágrafo 222, é lembrado que o espaço, todos os espaços devem ser acolhedores e bem cuidados. Devemos ter muito cuidado com isso. É um lugar de acolhida, é um lugar de conforto. Não precisa ser um conforto extremo, não precisa ser algo que só tenha expressão por sua agradabilidade, mas precisam ser bem cuidados. Precisam transparecer limpeza, higiene,
acolhimento, alegria. Isso é necessário nesses espaços. Pode ser o mais simples possível. Eu lembro que minha catequese para a primeira comunhão era no jardim da escola, mas era belíssimo. E ali a própria catequista, a dona Julinha Quixadá, usava aquele jardim como recurso didático. Usava a beleza do jardim. Isso também pode ser feito. Então, nós não precisamos de estruturas perfeitas, arquitetonicamente elaboradas. Precisamos, sim, utilizar bem. E também a perspectiva do espaço como igreja e saída, lembrado no parágrafo número 233. Porque nós temos que ir de acordo com o que o Papa nos pede. Temos que ser uma igreja missionária em saída. É importante implementar missões, visitas, momentos em que eles estejam diante das realidades. Muitas vezes as pessoas não têm contato com a realidade. Então, tanto quanto seja possível nós empreendermos missões, tanto melhor nós estaremos despertando a consciência daqueles que estamos ajudando. Número 223, Igreja em Saída. Passamos assim agora ao capítulo 8º. São 2 capítulos muito densos. Quando vocês forem ler, ou se já estiverem lendo, perceberão isso. Então, aqui nós estamos um pouco corrido para poder nos adequarmos a esse tempo. Não adianta ter um vídeo muito prolongado que cansa. É ali tratado sobre a catequese na vida das pessoas. Parágrafo número 224. Todo batizado, chamado à maturidade da fé, tem direito a uma catequese adequada. Por isso, é missão da igreja corresponder de modo satisfatório. Então, é importante que nós saibamos adequar os nossos métodos, o nosso modo de agir. O evangelho não se destina à pessoa abstrata. Veja bem, o evangelho não se destina a uma pessoa abstrata, mas a cada pessoa real. Cada um é importante. Pessoa real, concreta, histórica. Cada um tem sua história. Inserida em um contexto particular e marcada por dinâmicas psicológicas, sociais, culturais e religiosas. Porque todos e cada um foram compreendidos no mistério da redenção. É por isso que falamos já, quando estivemos explorando a questão do ensino, a questão dos métodos pedagógicos, que, além da teologia, precisamos aprender algumas ciências que podem nos ajudar. Não precisamos saber tudo, não precisamos ser experts, mas podemos melhorar nossa catequese com melhor conhecimento. Então, nesse capítulo, o primeiro item trata catequese e família. No parágrafo número 226 está lembrado que a igreja se torna uma família de famílias e é enriquecida pela vida dessas igrejas domésticas. A igreja doméstica é um conceito que vem já de algum tempo e foi principalmente exaltada no Concílio Vaticano II. E a igreja, aquele lugar que a gente frequenta, a comunidade paroquial, pode ser chamada uma família que reúne famílias. E a Igreja Universal como um todo também é uma grande família. E aí existe o conceito que é colocado assim: primeiro, a catequese com a família. É aquela catequese que nós nos dispomos a dar para os membros da família. Toda família merece estar numa continuada catequese, independente de sua condição em relação à vida dela de fé, ao seu passado, aos sacramentos. Todos temos muito que aprender sempre e sem parar sobre a nossa fé. Existe também a catequese da família. São os ensinamentos, são as experiências e principalmente o testemunho de vida que pais, irmãos, tios, responsáveis, avós, qualquer pessoa que está ali em torno daquela pessoa que está encaminhada, dá diante da convivência deles. E há indicações pastorais diversas, que são aquelas que acolhem os diversos membros das famílias de acordo com seus estados de vida.
Aqui estão eles, né, das indicações pastorais. A catequese com jovens e adultos que se preparam para o matrimônio, a catequese com jovens casais de esposos, muito importante hoje em dia, porque nos primeiros anos existem sérias dificuldades e conflitos que podem ser resolvidos no âmbito da fé, da espiritualidade e da amizade. A catequese com os pais que pedem um batismo para os seus filhos, é aquela preparação não só de pais como padrinhos. A catequese com os pais cujos filhos percorrem o caminho de iniciação cristã. Então, quando existe o IVC e os filhos estão ali percorrendo, precisamos também ensinar um pouco aos pais da importância daquele momento. A catequese intergeracional, aquela que está relacionada às diferenças de idade. Muitas vezes a gente se depara com a família, com pessoas de diversas idades que estão ali presentes no âmbito paroquial, em diversos movimentos, grupos, associações. E a catequese nos grupos de casais e nos grupos de família, que cada vez mais, a partir de meio século para cá, vem crescendo na nossa igreja. Também, a partir do número 233, é lembrada a existência dos novos contextos familiares. É importante que toda a comunidade cristã olhe com realismo para as realidades familiares heterogêneas, com suas luzes e sombras, a fim de acompanhá-las adequadamente e discernir a complexidade das situações sem ceder às formas de idealização e de pessimismo. É muito presente em nossa igreja que os ideais, às vezes, que nos movem, criam também como que formas, como que expectativas únicas para as pessoas. E nem sempre as vidas delas têm acontecido assim. Então, nós temos que ter um olhar misericordioso. Nós temos que compreender as diversas situações e atender as pessoas dentro daquilo que elas estão passando em suas vidas. Número 2, catequese com crianças e adolescentes. Número 2 como item. Começa ali a partir do parágrafo 239, lembrando que na infância existe um tempo de descoberta da realidade religiosa. E é um tempo muito precioso que nós devemos aproveitar. É o tempo em que o espírito está mais aberto, há uma grande sensibilidade para a verdade e é preciso que saibamos ordenar essas pessoas, enquanto crianças, para terem a vontade, o desejo de conhecer cada vez mais e se fazerem presentes no encontro pessoal com Jesus Cristo. O parágrafo número 242 acentua: torna-se muito oportuna uma iniciação cristã estabelecida conforme o modelo formativo de catecumenato, mas com critérios, conteúdos e metodologias adaptados para crianças. É óbvio que a gente pode usar todo o projeto do catecumenato, mas a gente faz as devidas alterações, adaptações, porque ela é diferente daqueles que estão em idade adulta. Ali no próximo item, tem o item 3, a catequese na realidade juvenil. No parágrafo número 245, lembra que é preciso caracterizar-se pelas dinâmicas pastorais e relacionais. Precisamos compreender como atuar pastoralmente e em relação. Escuta, reciprocidade, corresponsabilidade e reconhecimento do protagonismo juvenil. Catequese com pré-adolescentes. Ela é caracterizada pela dinâmica da passagem de uma situação conhecida e segura para algo novo e inexplorado. É preciso que compreendemos que muitas vezes essa idade trazem seus desafios. De um lado, há impulso e entusiasmo, e às vezes isso é mudado repentinamente para sentimentos de confusão e perplexidade. E nessa idade vai se caminhando de um lado para o outro rapidamente,
e a gente tem que ter muita paciência para compreendê-los. No parágrafo número 251, do ponto de vista da experiência religiosa, observa-se grande diversidade quando se trata dos jovens. Muitos demonstram impulso em direção à busca de sentido, solidariedade e engajamento social. Muitas vezes estão abertos a práticas religiosas e são sensíveis a diferentes espiritualidades. Tudo pode ser aproveitado. No parágrafo número 255, lembra-nos, deve-se valorizar a contribuição criativa e corresponsável que os próprios jovens fazem para a catequese. Eles têm muito valor e muito podem contribuir com todos. O item 4, catequese com adultos, lembra que a realidade destes é muito complexa e que será preciso fazê-los reler, à luz da fé, as experiências de vida. Essa é a grande chance. Aproveitar a história, aproveitar o que eles são, o que eles fazem, para que eles possam ressignificar sob a luz da fé. E aí está ali algumas ideias, como, por exemplo, mostrando a diversidade que existe de adultos quando estão na catequese. Existem aqueles que creem que querem aprofundar a fé, tem aqueles que não foram adequadamente formados, tem aqueles que buscam contato com a comunidade eclesial, existem aqueles que vêm de outras confissões cristãs, existem aqueles que retornam à fé católica depois que estiverem em outras crenças, outros movimentos religiosos, e tem aqueles que nunca foram batizados e que exigem a postura do catecumenado. E tem algumas funções especiais da catequese com os adultos, e que eu espero que vocês possam ler, porque ali está muito bem detalhado e é muito importante a gente se aprofundar. Né? Então, tudo em respeito à fé, em que nós temos que ajudar, através da fé deles e até das dúvidas, como melhor colocar, como melhor dinamizar de acordo com a situação de cada um. Prossegue o documento, com o item 5, tratando de catequese com idosos. Daqui em diante vai falando de algumas situações especiais. Número 6, catequese com pessoas com deficiência. No item 5, a catequese com migrantes. Item 8, catequese com emigrantes. Item 9, catequese com pessoas marginalizadas. Terminamos assim os 2 capítulos de hoje, que encerraram a segunda parte, e começaremos, a partir do próximo vídeo, a ingressar na terceira parte, a catequese nas igrejas particulares. Momento de prestarmos atenção, pensarmos mais fortemente sobre a ação, de como devemos agir na catequese. Espero que tenhamos sido úteis neste serviço do Forânima e que vocês estejam se estimulando a ler ou até a reler, se já conhecem este documento, porque ele é muito importante para nos alinhar com a Igreja do Papa Francisco, para nos colocar em sintonia com uns com os outros e para que possamos exercer a sinodalidade, ou seja, caminhar juntos. Até a próxima. Vamos continuar saboreando o diretório para a catequese.